Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo. O Gelson já sabe como é que faz o esquema aqui. Eu tenho que ensinar para algumas pessoas que já participam. Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje, ele que tem o sobrenome daquele de enrolar a língua, Gelson Weschenfelder, é isso? É isso aí, acertou de primeira. Do Weschenfelder, ele que vem dos povos bárbaros, descendentes bárbaros, né, da Europa. Esse é um sobrenome alemão, você me falou. Isso. Vem da região ali de Baden, no sul da Alemanha. Descendente de povos germânicos bárbaros mesmo, né? Que estavam enfrentando os romanos ali, não deixando os romanos subir o rio Reno para cima. Pois é, você vê, é quase um eterniano, é quase um bárbaro de Eternia. Mas, mas Gelson, além de ser bárbaro, filósofo, isso é fã de quadrinhos, bonequeiro, né? Eu ia chamar de Marvete safado, mas tá cheio de encadernado da DC ali, tem coisas tem uma mistura total aí, né, o Gelson? Não, tem bastante coisa. Aqui entra tanto Marvel, DC, um pouco de Vértigo, um pouquinho de cada coisa sempre tem aqui. Ah, e aí, por que eu chamei você para o papo? Eu sempre digo aqui, para esse pessoal que veio lá do outro canal e tal, que assim, He-Man é vida, né? Que He-Man mudou, formou o caráter, não só He-Man, mas como muitos super-heróis e histórias em quadrinhos, Maurício de Souza, Disney formou o caráter, essas histórias formaram as pessoas, pelo menos algumas, que a gente vê hoje em dia. E você lançou livros, aí já é a segunda vez que você me faz a gentileza de mandar um livro do seu estudo. Eu queria primeiro que você definisse o Gelson, filósofo, tem um estudo sobre quadrinhos, aplicação de quadrinhos nas escolas. Queria que você comentasse um pouco. Ok, então eu sou formado em filosofia, né, mestre e doutor em educação, atualmente estou fazendo meu pós-doutorado, trabalhando com as questões de representações culturais, né, em ambientes educacionais. Há em torno de 15 anos, eu pesquiso e uso quadrinhos em ambiente educacional, primeiramente, lá na minha época de estágio, né, de filosofia, eu começo a usar quadrinhos sem querer, né, no ambiente escolar, e vi que eu tinha um potencial, um tema gerador gigantesco na mão, né, na qual faz os alunos a pesquisar, a procurar, a querer gostar de estudar de filosofia e alguns temas da filosofia. E a partir dali, então, eu comecei a pesquisar e não parei mais. Então, veio mestrado, veio doutorado, e assim também veio os convites para escrita de livros, oficinas com professores e alunos, e não parei mais. Isso aplicando os super-heróis, vamos falar assim, nos estudos, isso é você, todo esse trabalho tem a ver com super-heróis ligados à filosofia e também ao aprendizado na escola, não é? Isso. Eu comecei com os temas de filosofia, né? Até comecei por um acidente, que os alunos fizeram um abaixo-assinado para eu sair da escola no segundo dia de aula de filosofia. Aconteceu isso. E, de certa forma, os super-heróis me salvaram como professor, né? Naquele momento eu fiquei assim, sem reação, e verdadeiramente minha aula de filosofia estava sendo chata. E foi reassistindo um filme lá da trilogia do Sam Raimi, né? Do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Veio a frase, né? Eu comecei a perceber a frase de uma forma filosófica, né? Com a frase que norteia a vida do Peter Parker se tornar o super-herói, né? Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a partir dali eu levei isso para a sala de aula, a gente começou a discutir sobre isso, os alunos começaram a trazer temas sobre ética, moral, responsabilidade social, responsabilidade política, que são temas da filosofia para a gente discutir. E aí não parou mais. Daí quando a gente terminou essa etapa, né, de trabalhar esses primeiros temas, os alunos vieram, professor, qual é o próximo super-herói que tu vai trazer? E graças a isso eu me tornei um pesquisador. Então eu comecei a pesquisar, terminei minha graduação, fui fazer meu mestrado, então trabalhando a questão da ética, inserindo nas histórias em quadrinhos, tanto da Marvel e DC, o meu recorte sempre foi esse, né, Marvel e DC. E comecei a me aprofundar um pouco mais também para falar sobre
o uso de quadrinhos como uma ferramenta pedagógica, né, para trabalhar, né, essas questões de conhecimento, epistemologia e aprendizagem. Então, fiz um recorte bem grande, né, de pesquisa, olhando, observando algumas pesquisas já realizadas tanto no Brasil como fora do país, aplicando algumas ideias em salas de aulas para ver se estava dando certo ou não. Então, eu tive parcerias com muitas escolas e muitos professores. Eu, como professor, tanto como professor de ensino fundamental, ensino médio, de ensino superior, eu também utilizei quadrinhos e cinema, né, de adaptações de quadrinhos em sala de aula e sempre fazendo teste, vendo quais são os resultados, né, e verdadeiramente os resultados sempre foram muito positivos. E aí não parei mais e acabei, então, já utilizando o quadrinho também, com minha última pesquisa de doutorado, como uma ferramenta, né, de psicoeducativa, né, trabalhando uma questão de, não digo empoderamento, mas de superação de adversidades sociais. Muito legal, porque filosofia, especialmente quando você tem aula, você é um adolescente, você quer imagens, quer novidades, é um negócio às vezes pouco palpável na teoria, mas quando você faz isso na prática e cria analogia, você vê, eu tive aula de história e filosofia com Leandro Carnal. Eu não aproveitei nada na época. Hoje eu fico olhando lá, às vezes o Leandro Carnal filosofando sobre a vida, eu falei, caramba, será que era o mesmo cara mesmo? E o pior que era, se eu pensar, é o mesmo, mas eu não aproveitava porque você não tinha apego a algumas coisas e não tinha aplicações para aquilo. Você, no livro, especialmente no último, no anterior também, no último especialmente, você menciona que o fato dos professores estarem inteirados com assuntos adolescentes, isso é, os super-heróis, isso facilita, cria um link, uma linguagem, uma chave isso é um link de chave e fechadura com os alunos com assuntos em comum. Você acha que isso facilita não só na filosofia, mas em outros temas? Fica muito mais fácil o cara entender o que os alunos gostam para poder aplicar isso em sala de aula? Sim, hoje a educação ela precisa de uma releitura, né? Precisa de uma readaptação para a modernidade. A gente está no século XXI, mas a gente ainda dá aula como no século XVIII, século XIX, né? Primeiramente. Então a gente precisa ter uma readaptação, né, do que verdadeiramente a gente possa, como apresentar, né, uma aula. Hoje, com essa situação de pandemia, a gente está se reinventando, de certa forma, foi até necessária para a educação começar a pensar esse universo, né, de acesso e como atingir verdadeiramente os jovens, tanto crianças como adolescentes. Muitos pesquisadores, tanto na área de educação, como na área da psicologia e da filosofia, sociologia, vêm dizer que o quanto a aprendizagem se dá pelo gosto, pelo prazer. O próprio, um filósofo que eu gosto muito, que é Aristóteles, vem dizer que os jovens, né, são movidos pelo prazer, né, o prazer visual, e todas as outras formas de prazeres. Então, o quanto a gente necessita, né, que o ambiente educacional também tem a ver com essa questão de gostar, né, de gostar de estar ali. Há muitas pesquisas que mostram que o aluno que gosta do professor, né, tem de 30 a 60% de chances de aprender melhor o conteúdo por causa disso, porque estão criando um vínculo. E eu criando um vínculo, né, eu consigo entender melhor o que está em volta, né, do professor e do conteúdo que está dentro dele. Eu, de certa forma, tive essa mesma experiência, né, com professores que eu gostavam mais, assim, que são professores que eram mais joviais, ou que falavam uma linguagem, uh, aquela linguagem não tão tradicional, né, a gente se apegava mais e a partir daí a gente começou a gostar muito mais das disciplinas, e hoje é uma das disciplinas que eu gosto muito, que são ciências humanas, né. E há diversos estudos, um deles que eu trago nesse livro, que mostra que professores que trabalham com as linguagens culturais dos jovens, né, usando música, cinema, cultura pop, né, ou ferramentas de tecnologia na qual os jovens estão inseridos hoje, eles conseguem ter uma aproximação maior. E eu fui fazer algumas pesquisas com alunos e verdadeiramente os alunos apontam isso também, né, indo ao encontro dessa outra pesquisa. Então, se tem um ganho maior na formação do aluno e, de certa forma, até de mais rápido. Que também tem outros estudos que vão mostrar que alunos que estavam inseridos na cultura pop, né, como games, quadrinhos, ou cinema, ou literatura fantástica, eles têm um rendimento muito maior do que aqueles alunos que ficam somente com os livros didáticos.
Então, traz um pouco daquela cultura, aquela nerd old school mesmo, né? Que gosta um pouco de ciência, gosta de estudar e faz links com esses universo expandido que é a cultura pop. Então, o quanto nós temos uma grande ferramenta na mão, né? Que possa potencializar os acessos de aprendizagem, né? Dessa gurizada que está aí hoje. Hoje eu não sou mais movido pelo prazer, eu sou movido pelo ódio. Eu gosto de ligar. Meu prazer agora é ligar na empresa de telefonia e dizer que eu vou cancelar o negócio, vocês não me deram desconto. Esse é o meu prazer agora, coisa de velho. Agora, bom saber que em breve teremos então aulas de moral e cívica com super-heróis, porque eu não sei se você teve aula de moral e cívica, era um saco. Era um saco, e agora, bom. E uma outra coisa você citou, e eu cheguei a citar num vídeo, boa parte do que eu aprendi. Bom, no meu interesse pela leitura veio dos quadrinhos. Vocabulário também, você aprende muito na leitura de quadrinhos. E eu citei algo também de idioma. Então, você aprender outros idiomas com algo que você gosta. Então, eu citei até num vídeo aqui, minha esposa ficou fula da vida, que ela está há anos preenchendo a apostilinha de inglês, a professora, meu cunhado, a mesma coisa. Eu falo, escuta, se vocês não assistirem algo que vocês gostam em inglês, legendado, começar a ler, a gente utiliza pouco o inglês. Se você for pensar, um idioma é algo que você pratica todos os dias. Como a gente não conhece pessoas que falam inglês no nosso cotidiano, talvez esse tipo de raciocínio teu, de estudo, vai de encontro com o que eu acho. Você tem que estar em contato com outro idioma para você se tornar fluente, né? Assim como com a língua, como qualquer outra forma de aprendizado, de conhecimento, né? Eu preciso estar sempre em contato. Tem muitos estudos que vão falar, né? Principalmente para quem joga bastante videogame, tem uma influência maior ao inglês, assim também para quem assiste cinema e séries, né? Que não sejam dublados. Tu tem um aprendizado bem maior. Eu sei que eu tenho um vocabulário muito grande em inglês. Eu ainda estou fazendo curso de inglês, né? Eu passei vergonha, fui para Londres há pouco tempo e passei vergonha lá. Então, tive que retomar minhas aulas, mas verdadeiramente, Isso, assim, principalmente isso é porque... interessante. Isso é interessante porque é o seguinte, o Gelson, às vezes as pessoas, a gente acha que, não, mas eu falo inglês fluentemente, sim, mas conversar em boteco fluentemente é fácil. Você não passar fome é fácil. O problema é o vocabulário específico para os assuntos do seu cotidiano e assuntos profissionais que têm vocabulários específicos. Então tem muita gente, eu conheço um montão de gente que fala, mas eu falo fluentemente. Ok, fluentemente é uma coisa, mas se você não tem vocabulário, fica difícil, vira uma conversa de boteco, né? Aquela questão, assim, muitas vezes tu tem que se aprofundar muito, né? Porque talvez tu não vai passar fome num país estrangeiro, né? Porque tu consegue se comunicar, mas, assim, muitas vezes, né, se virar, né? Agora, se comunicar verdadeiramente, né? Falar sobre os seus temas, sobre o teu trabalho, sobre tua pesquisa, que foi o meu caso, nossa, é um negócio, o buraco é bem mais embaixo. Eu tive muita sorte que ano passado eu fui representando o Brasil, né, até falando sobre a minha pesquisa, que eu ganhei um prêmio em 2018, né, prêmio Jovem Cientista, e graças a esse prêmio a gente foi convidado pela Embaixada Britânica a apresentar nossas pesquisas e conhecer os maiores centros de pesquisas da Inglaterra. E ainda mais na Inglaterra, que não é aquele inglês americano que a gente aprende, ou que a gente está sempre escutando, né, nos filmes. Então, é um inglês completamente mais fechado, mais duro, e, como a minha professora fala, mais gramatical. Então, o quanto verdadeiramente tu precisa ter um conhecimento bem profundo de palavras, muitas vezes técnicas da tua área, ter esse aprofundamento maior na língua, né? E para poder verdadeiramente se comunicar, né? Não somente se virar. E a gente falou um pouco do corpo discente. O corpo docente tem uma boa recepção do estudo? Porque assim, eu fico imaginando, ok, os alunos, ok, você fala, vamos falar de super-herói, puxa, todo mundo, festa, vamos falar de futebol, super-herói, mas e os professores que são um pouco mais conservadores? Isso deve ser um pouco mais complicado, né? Vixe, cara, assim, aqui eu sei de estudos que tem praticamente em todo o Brasil, a resistência ainda hoje é grande, mas já foi maior, né? Tudo por causa daquele livro A Sedução do Inocente, do Werther, né?
que aquilo ali foi uma pá de cal, né, nas discussões de quadrinhos ser utilizado em ambiente escolar. Ainda hoje se tem um preconceito muito, muito forte, né, com quadrinhos. Aqui no Sul tem regiões assim que é bem complicado. Estou trabalhando praticamente quase 10 anos, né, com formação de professores, e alguns professores torcem muito o nariz. Então a gente tem que estar lá dizendo, ó, tem que mostrar dados. O aluno o aluno que lê quadrinhos tem um maior rendimento escolar daquele que não tem que comprovar como, assim, assim, assado. Tem certos temas que isso possa trabalhar. Ó, é isso, 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 isso e aquilo. Quase dá um beabá para poder romper esse muro do preconceito, para daí sim continuar, né, a formação e como ele possa vir trabalhar utilizando essa ferramenta, né, o quadrinho, assim como também o cinema, a série, né, que ela trabalha a partir de um ícone da cultura pop, que é o quadrinho. Mas o preconceito é muito grande, então tu precisa estar sempre mostrando, né, que o quanto se tem um ganho, né, dentro com uma didática pedagógica, e também tem que ficar provando que o quanto o professor possa parecer difícil utilizar, mas ele tem um ganho muito maior, porque os próprios alunos vão auxiliar, ajudar, né, a conduzir a disciplina, né? Então, tu só larga a problemática lá, tu possa pensar, pesquisar. Hoje na internet tem muita coisa pronta, tu possa pegar lá, sobre Segunda Guerra Mundial e quadrinhos. Larga para a galera, que a galera vai buscar, né, ou quadrinhos, ou série, ou cinema, e trazer, ó, eu vi isso, eu vi aquilo, e o professor seja lá um mediador, né, desse conteúdo que os alunos possam trazer. Então, não precisa o professor ficar preparando muita aula, estudando muito, pesquisando muito, joga a problemática, né, para os alunos, dentro, lógico, utilizando sempre um tema gerador, que possa ser a cultura pop, e quanto isso facilita demais o professor. Só que nós temos aquela questão, assim, que temos professor e professor, né? Que tem aquele que ainda acredita que ele é o retentor de todo o conhecimento, de toda a verdade, né? Que existe uma questão de relação de poder entre ele e os alunos, né? Que ele precisa passar o conhecimento, e ele chegar a querer passar quadrinho, algo que ele não conhece, né? Ele quer excluir, porque aí vai interromper essa relação de poder que ele tem com os alunos, que isso muitas vezes, já tem estudos que comprovam isso, é bem problemático, né, para a relação de aprendizagem. Você falou do preconceito, mas o preconceito não é só de aplicação em sala de aula, mas é o preconceito geral ainda. Você pode pegar teus pais, talvez, os meus pais, tal. Existe um preconceito geral que hoje foi muito minimizado pela popularização, pela popularidade dos filmes e tal, boa parte porque virou algo popular e tal. Mas ainda há um preconceito muito grande, infantilizando um pouco a história dos quadrinhos no geral, né? Sim, tem bastante. Eu me lembro, assim, que há pouco tempo, assim, eu saí de uma cidade de interior, aonde usando uma camiseta, um boneco, um logo de super-herói, o pessoal já olhava que isso era algo infantil, um cara, né, adulto tá usando isso, ou muitas vezes tu ir para uma banca e comprar uma pilha de quadrinhos. Isso aconteceu comigo, de uma senhora olhar para mim e dizer assim, isso é pro teu filho, sabe? Eu nem tenho filhos, né? Não, é para mim. Ela me olha assim, tipo, pô, é um cara aí sem noção, é um cara que a gente não precisa respeitar. Pô, lê quadrinhos, que história assim, quando ele vai se tornar sério? A minha mãe tinha muito disso, assim, porque eu olhava muito animação, lia muito quadrinho. Minha mãe não gostava que eu lia quadrinho até, porque tinha aquela ideia que quadrinho uh, Emburrecia. interrompia, Tem gente que diz que emburrecia. emburrecia, tem Emburrecia. gente que fala emburrece. Então a minha mãe tinha muito disso, assim, daí hoje ela fala assim, nossa, né, a mãe queria te proibir de tu ler isso, e olha só, hoje tu trabalha com isso, tu pesquisa com isso, né? Minha mãe sempre queria ter um filho doutor. Lógico, a ideia de doutor dela era na área de saúde ou do direito, né? Hoje eu sou doutor, mas, né? Mas nada ligado à saúde Um e tal. pouco desapontada só, então, metade Um só. pouquinho. Daí ela fica toda orgulhosa, assim. Lógico, ela vem de uma realidade completamente diferente, uma realidade cultural, educacional bem diferente, né, do que a minha. Ela vivia no interior do interior, né, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, então uma época completamente diferente. Então, super entendo. O que não dá para entender muitas vezes ainda hoje se tem uma grande resistência, e muitas vezes resistência até de pessoas jovens, né, que nasceram
eu digo jovem porque eu também nasci na década de 80, né? Então, 80, 90, né? Que hoje somos pessoas de 40, 30 anos, que ainda tem uma certa resistência, né? A entender esse fenômeno que é a cultura pop e o potencial dele, né? Além de um potencial econômico, né? Que, para quem é colecionador de quadrinhos, quem é colecionador de itens, né, da cultura pop sabe disso, também é um potencial, né, para ser utilizado não só como em ambiente educacional, mas também em diversos outros ambientes é possível de ser utilizado como ferramentas. Você fala muito sobre a importância dos super-heróis na vida, não só dos jovens de hoje, mas dos velhacos também de hoje, que já foram jovens um dia, apesar, às vezes, não dá para acreditar. Mas no teu livro você menciona quadrinhos como meio de entretenimento, idioma, filosofia, de valores, para aprendizado de vocabulário, não só em outros idiomas, mas vocabulário nacional da língua nativa, leitura, imaginação, né? Porque isso também ajuda muito, instiga muito a imaginação. E uma outra coisa que eu fiquei pensando depois e refletindo bastante, a questão da primeira leitura, mas dos hospitais, como os super-heróis fazem diferença, às vezes, nos hospitais com crianças que têm doenças terminais ou doenças bem complicadas, né? Dentro dessa minha pesquisa, eu vou, primeiramente, eu vou ver, né, as adversidades que os super-heróis passam, né, e a gente se nota que 99,9%, né, dos personagens, tanto da Marvel DC, passam por adversidades sociais. E meu segundo passo é buscar intervenções, né, que usam, né, os personagens das histórias em quadrinhos como uma intervenção positiva, né, na formação dos indivíduos. E a grande maioria é na área da saúde, né, que isso me espantou tanto aqui no Brasil, que acontece aí num hospital aí em São Paulo, né, de oncologia infantil, como no resto do mundo. Primeiramente, a gente via aqueles personagens, né, as pessoas de cosplay, né, que vão e visitam crianças em hospitais, até chegar, né, nesse projeto que tem aí em São Paulo, que é chamado Super Fórmula, onde verdadeiramente eles usam como potencial de diferenciamento, né, de empoderamento para crianças em situação de vulnerabilidade social. São crianças, né, hospitalizadas, né? Muitas vezes o hospital é um ambiente de saúde, mas não é um ambiente saudável, ainda mais para a formação da criança. Tem um número gigante que mostram isso de, poxa, agora fugiu agora o problema de baixa autoestima, né? De depressão infantil, e quanto um projeto, né, usando simplesmente um quadrinho com uma história, né, criada muito parecida com a história que aquelas crianças estão vivendo, e um estojo aonde vai lá o medicamento, né, da criança com o logo de super-herói, possa empoderar a criança, né, e vai mostrar nessas intervenções utilizadas o ganho disso, a autoestima, né, que quanto esse fator psicológico vai ajudar no tratamento, né, para curar o câncer, né? Então, o quanto verdadeiramente os super-heróis, né, da ficção, eles ultrapassaram as páginas das histórias em quadrinhos e verdadeiramente eles estão salvando, né, vidas reais. E não só dentro desse fator saúde, né, saúde biológica, mas também como saúde psicológica, como saúde social. Existem intervenções, eu mesmo criei uma, né, aonde verdadeiramente esses heróis estão salvando vidas, né? Bem aplicado, tem um resultado geralmente positivo. Talvez salvando até as nossas vidas, né? Às vezes do tédio, do estresse, o fato da gente ter figuras, ter história em quadrinhos, talvez estejam salvando a nós mesmos, a gente não percebe, né? Não, isso é verdade. Eu fiz nesse estudo eu faço quatro, né? São quatro estudos dentro de um estudo maior. Primeiro é ver que existe a diversidade na vida dos super-heróis, né? E principalmente numa fase de vida que eu chamo de pré-capa e pré-máscara, né? Antes deles se empoderarem como super-heróis, e eles salvam a eles mesmos primeiramente. Segundo momento, eu vou pesquisar, entrevistar vários leitores de quadrinhos, né? Se não me engano, foram 1.000 e poucos leitores de quadrinhos da década de 70, 80 e 90, e a maioria deles, né? Até está no livro esses dados, vão dizer que
que os super-heróis, de alguma forma, salvaram a vida deles, né? Buscando entretenimento como uma válvula de escape, conseguiu aprender alguns tipos de valores, eles começaram a decidir, né, os caminhos da vida deles, né, a partir do que o entretenimento está apresentando. Muito apareceu o He-Man, né? Quem se lembra de He-Man, sempre tem a moral da história, né? Motor é vida, motor é vida. Eu falo, ninguém acredita nesse, fala que é coisa de velho, tal, não é. Aquela, hoje em dia tem gente que vai até na Comic Con com a sunguinha de texugo ou com um pochete de texugo. Você não acredita, mas tem. Eu me lembro que eu me lembro que eu enviei junto com o Cris lá essa pochete. Cara, eu ainda quero pesquisar sobre He-Man, né? Sobre toda essa... He-Man e She-Ra, acho que são dois personagens do universo aí fantástico que dá para trabalhar, fazer algumas intervenções, utilizar em ambiente escolar. Ainda mais que agora, né, a Netflix disponibilizou uma nova versão da She-Ra, que tem um roteiro muito bom. E agora vai vir He-Man, né, que eu tô com uma expectativa, um hype bem alto também. Então, tô querendo ver como é que vai ser. Espero que seja mais ou menos o mesmo modo, ter lá, né, aquelas dicas, né, do He-Man ou do Príncipe falando sobre, a história de hoje quis apresentar determinada coisa, que isso é muito bacana para criança, né? Não só para criança, como adolescente e adulto, né? Porque a gente sempre está num processo de aprendizagem. Então, enquanto muitas vezes a gente está assistindo um filme, está assistindo uma animação, uma série ou lendo um quadrinho, a gente não percebe as questões, né, morais que estão ali por trás, né? Então, quanto muitas vezes até é necessário fazer isso, e também, né, por isso, necessário fazer estudos. Então, eu quero abaixar minha poeira para começar a pegar outros objetos, personagens da cultura pop, para continuar pesquisando. E, Gelson, antes de chegar no teu livro, que é o que você me mandou e está aqui comigo, eu queria fazer uma pergunta, obviamente não vou me alongar nos detalhes, e você citou a She-Ra do Netflix, então, e aí me veio, você acha que essa história, hoje se discute muito sobre representatividade, isso de personagens, vamos falar assim, mulheres, gays, negros, que são considerados, que são considerados esquecidos talvez nos quadrinhos lá no passado e hoje aparecem mais. Obviamente a discussão de mudar a personagem, isso é uma outra discussão que às vezes eu concordo e discordo, mas você acha que a história da representatividade então faz sentido, porque são pessoas, às vezes você está numa minoria, num grupo que é considerado minoria, e aí você vê alguém, e você vê um personagem que te representa ali, que tem o mesmo problema que você, não? Sim, sim. Para mim, as histórias em quadrinhos, até eu acho que, eu não sei se é no meu primeiro ou no meu segundo livro, eu vou trabalhar muito essa questão da representatividade, né? Que quanto, para mim, as histórias em quadrinhos de super-heróis foram o primeiro ícone da cultura a trazer, né, essa questão de representatividade e fazer uma denúncia de questões sociais. Principalmente a Marvel, a partir da década de 60, ela vai trazer muito isso, né? Trazendo um aspecto de família com o Quarteto Fantástico, que até então não era apresentado, a questão do bullying, uma representação de adolescentes e todos os problemas que os adolescentes passam, a questão de preconceito com X-Men, Pantera Negra, né? Então toda a questão racial também, né? Colocado isso, o papel da mulher na sociedade, né? Que muitos falam, a Mulher Maravilha na década de 40, só que lá na década de 50 ela já se torna secretária e ninguém mais fala mais nada, mas principalmente com a Tempestade, né? Na década de 70, liderando um time de super-heróis, né? A primeira mulher e negra, né, a liderar um time de super-heróis, o quanto essas questões sempre estavam muito fortes. O próprio Stan Lee falava muito bem isso, né? A partir do ano 2010, eu acho que isso ganhou uma grande força por uma questão de talvez de necessidade, né? Que a gente estava com muito uma questão, principalmente de preconceito racial, preconceito de gênero muito forte. Parece que a gente não aprendeu nada com os quadrinhos, né? Não aprendemos nada com a cultura. Que isso veio com uma retomada bem forte. Não só por causa disso, também tem toda uma questão de um fator econômico, né? Também, né? Criar produtos para determinados segmentos da sociedade, de representações da sociedade. Eu me sinto representado, então eu vou consumir, mas também tem essa questão de discussões sobre, né? E de respeito ao outro, por ser diferente a mim, ele não possa ser tratado como igual. Não, acho que sim, ele é um igual, o quanto eu preciso trabalhar com respeito, o quanto eu preciso ver ele, né, como igual dentro de todas as suas diferenças. E
conseguir dar e olhar esses espaços, né, que são essenciais dentro de uma sociedade, poder viver bem, né, e assim também solucionar os grandes problemas e males que nós temos por aí. Eu gosto muito das discussões, especialmente atuais, porque hoje, obviamente, com um pouco mais de bagagem, com histórias ainda mais profundas, às vezes você já não sabe mais quem é o vilão e quem é o mocinho, porque você, dependendo do teu dia, do teu humor, das coisas que acontecem, talvez o vilão, apesar de estar fazendo algo errado, ele tem uma justificativa, quer dizer, dele, que não, mas às vezes você fica na dúvida se o cara realmente é um vilão ou se ele é um injustiçado, que é no caso, por exemplo, do Killmonger, do Pantera Negra, do filme. Você não sabe, mas tem dia que você não sabe se. Tem dia que eu estou emputecido, que eu não sei se o Thanos é vilão já. Fala assim, poxa, hoje podia, podia dar uma estalada aqui que tá difícil. Então é engraçado como você às vezes se identifica com os dois lados, né, com essas discussões todas. Eu ainda quero escrever um livro falando só sobre filosofando com supervilões, né? De verdadeiramente ver esse outro lado. Porque, para mim, alguns vilões, se a gente olhar ali, tanto os vilões do Batman como os vilões do Homem-Aranha, eles são seres injustiçados, né? Que vão responder de uma forma equivocada, né, para a sociedade, porém, eles estão buscando o seu espaço ao sol, que muitas vezes a sociedade nunca deu. Para quem viu o filme, né, Coringa, é mais ou menos isso, né? O quanto a sociedade cria seus próprios monstros. Isso está tanto no mito, nas mitologias gregas, nórdicas, celtas, tem muito isso, né? A gente cria nossos próprios monstros, e o quanto nas histórias em quadrinhos e na nossa sociedade está isso bem inserido. Eu sempre olhava o Magneto e não conseguia ver o Magneto como um vilão. Né? Pô, é um cara que foi marcado, né? Praticamente estava ali quase morto, né? Num campo de extermínio nazista. Ele começa a ver isso novamente com os mutantes e ele diz, não, peraí, né? Agora é a hora da gente se rebelar. Então é algo muito parecido que o Malcolm X fez na década de 60, né? Não, peraí, vamos mostrar a nossa força. Né? Se eles estão exercendo força, vamos mostrar força também. Lógico que geralmente Que não é o isso é certo e complicado. errado. A gente não está analisando se o Malcolm, eu sei, um é um genocida, o Malcolm violento, tal. Tem que falar, mas o Luther King fez. A questão não é o ato, a gente não está discutindo o ato ser certo ou errado, mas o que leva a pessoa a distorcer a realidade ou distorcer para chegar naquele ponto. Então eu sempre fico pensando, tem um montão de gente que eu discordo, tem um montão de argumentos que eu discordo, tem pessoas que eu não gosto na internet, mas às vezes fico assistindo para entender como é que ele chegou naquele ponto, naquele. Isso é para você entender como é que ele chega naquele argumento, né? Isso que é interessante. Isso é o essencial. O que foi lá o chute primordial que fez ele ser assim? Né? Talvez assim, nós somos resultados, né, de diversas ações, que a maioria dessas ações, tanto na filosofia e na sociologia a gente discute muito isso, a psicologia hoje, né, trabalha muito isso também, que a maioria dessas ações, essas somas de ações que acontecem conosco, não é decidido pela gente, né? Tem uma grande frase na sociologia que fala que o homem modifica o meio, mas o meio modifica o homem, e hoje em dia a gente tem mais esse meio nosso nos modificando. Nós somos resultados desse meio, né? Então, muitas vezes, para a gente entender uma ação de um indivíduo, a gente tem que ver qual é o meio onde ele está inserido. Acho que as histórias em quadrinhos, o cinema, as séries apresentam muito bem isso, né? Da onde ele veio, né? Ele é um resultado de algo, né, que aconteceu com esse indivíduo ou que está acontecendo, né, com diversos indivíduos. Eu acho que esse é o processo que a gente tem que fazer discussão. Não é dizer que ele está certo ou está errado. O próprio filme do Pantera Negra vai dizer isso, eu vejo nos quadrinhos dos X-Men vai mostrar muito bem isso. Eu não consigo ver muitos personagens do Batman, a maioria dos personagens do Homem-Aranha, eu não consigo ver eles como vilões, né? Assim, o resultado final eles são vilões, mas se olhar todo o processo, pô, ele foi um instrumento, né, mal utilizado pela sociedade, ele é vítima também. E quanto a nossa sociedade está cheio, né, de pessoas assim. Lógico, tem alguns que são filha da mãe mesmo, né, mas a grande maioria, né, são ações diante de um resultado, né, que vai culminando com o passar do tempo e uma hora tu estoura e aí aparece o problema para a sociedade. Então, muitas vezes nós temos tantos quadrinhos, e a nossa sociedade vai mostrar isso,
a gente vai lá e torna criminoso, né? Ou a gente dá o chapéu de vilão para o resultado final e não todo o processo, né, que acontece com ele. Né? Então, verdadeiramente, os vilões, né, são as ações externas que vão acontecendo com o indivíduo e não o indivíduo em si. Então, hoje os quadrinhos mostram muito bem isso, o cinema está mostrando muito bem isso, né? Eu acho que tanto o Pantera Negra, né, com o Killmonger, e principalmente com o que aconteceu com o roteiro do filme O Coringa, vai trazer bem isso, para a gente começar a refletir e pensar, né, quais são as ações que nós, como sociedade, estamos tomando em relação aos outros, né? E se a gente não está criando nossos próprios monstros. A mitologia antiga vai mostrar muito bem isso, a mitologia judaica, a mitologia grega vai dizer quantas vezes a gente não criou os próprios golems, os próprios monstros que vão lá e vêm nos destruir, né? E a gente culpa, né, esses demônios externos, esses monstros, esses vilões, mas muitas vezes o quanto nós que damos lá o pontapé inicial para criações, né, desses vilões. Então, eu acho que o quanto as histórias em quadrinhos, o cinema, eles possam ser bem reflexivos, né, para a gente começar a pensar, né, sobre as nossas ações na sociedade. Quantos vilões o Tony Stark criou para depois ter que resolver o problema? Quantos vilões o Batman criou para não ter? Isso hoje ele está correndo atrás de problemas que ele mesmo criou, pô. Outro dia eu vi um vídeo, eu não sei se foi no Omelete, alguma coisa, de personagens que criaram, quantos vilões eles mesmos criaram e quantos problemas eles mesmos criaram. Ah, Não, tem muito disso, assim, para mostrar também que é toda uma questão antropológica, né, do ser humano, né? É quase aquela filosofia oriental do yin e yang, né? Tu não é somente bem, né? Tem um mal, tem um equilíbrio. Então, muitas vezes tu tá tendenciando para algum lado. E as histórias em quadrinhos vão trazer muito bem isso, né? Nós vamos ter heróis que são, num momento, são todo ele lá, né? O modelo americano de heróis, só pensa no bem, que combate o mal. E tem vezes que os caras vão lá, se tornam meio anti-heróis, ou até vilões, né? Ou alguns vilões que depois se tornam heróis. Vai falar um pouco sobre a antropologia humana, né? Sobre essa relação nossa no nosso conviver social. e falando um pouco do teu livro, que você gentilmente me mandou com uma dedicatória, novamente eu agradeço pelo carinho, pela atenção comigo. E eu começo aqui, Homens de Aço, os super-heróis como tutores de resiliência. Eu queria que você definisse resiliência para o pessoal que está nos assistindo. Então, a resiliência dentro de um campo da psicologia positiva, né, não é o quanto, que muitas vezes na física a gente entende que resiliência é quanto o material suporta o impacto, né? Ele é resiliente, né? Na administração, muitos estão discutindo isso, precisamos ser resilientes. Não. O que eu venho falar de resiliência é o quanto tu sofre com o impacto, mas tu consegue se sobressair, tu sente esse impacto, tu cai, né, diante disso, diante de uma situação de vulnerabilidade social, né, uma situação de risco, porém tu aprende a conviver e supera, né, consegue sair de certa forma. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas não existe uma tradução para o português, né, empoderado, né, diante de determinada situação. Então tu consegue sobressair a um determinado problema. Então, quanto os super-heróis, eles são resilientes, né? A gente vai ver, diante das adversidades que aconteceram com eles, consegue dar uma resposta, se sobressair a isso, e aí que eles se tornam, né, os heróis. Primeiro salvando eles mesmos diante dessas situações, e eles vão se tornar modelos, vão se tornar tutores para outras pessoas, vilões muitas vezes, né? Para mostrar como tu possa se sobressair a essas situações, né, de diversidades sociais. Então, resiliência seria mais ou menos isso, né? É um momento de tu cair, né? E poder se levantar e se levantar mais forte diante daquele acontecimento. E aí eu questiono, né, até que forma, por isso, homens de aço, né, com ponto de interrogação, até que forma são homens de aço, né? Se eles caem, né, caíram, em algumas situações eles estão caindo ainda, né, diante da vida heróica deles, né? A gente tem aqui o Tony Stark com a questão do alcoolismo, o próprio Homem-Aranha que vai se duvidar de si e tantos outros personagens, eles continuam caindo, mas, né, eles continuam se reerguendo e cada vez mais forte e assim, né, se tornando modelos e tutores para os outros personagens das histórias em quadrinhos, mas também muitas vezes tutores, né, e modelos para aqueles que estão lendo, né, ou assistindo
né, algum filme, ou alguma adaptação para a telona, né? Então, enquanto eles são, de certa forma, essenciais, assim como a mitologia, os livros de contos infantis eram essenciais para o imaginário e, assim, né, o fortalecimento do desenvolvimento humano, hoje, esses personagens da cultura pop, principalmente os super-heróis, eles vão ser modelos. Então, a partir disso, eu vou criar uma intervenção, né, trabalhando com, primeiramente, entrevistando jovens, né, que passam por situações de vulnerabilidade social, situações de risco graves até, e a partir dessa entrevista que eu faço com eles, a gente cria, né, um mecanismo, né, para tentar recuperar, né, fazer que esse indivíduo sobre. Então, já tive jovens ali que estavam com violência, passando por violência sexual, né, alcoolismo, envolto de crime, bullying. Então, eu vou pegando personagens que têm a ver com essas histórias, vou apresentando, e eles vão lendo, a gente vai trabalhando em cima disso, para mostrar como esse super-herói se sobressaiu. E a gente mostra que a grande maioria dos heróis não tem superpoderes, né? Sim super habilidades, que a maioria dessas ações que eles estão realizando não são grandes realizações por causa dos superpoderes, e sim, né, que todo ser humano possa fazer. E aí eles vão criando histórias, a gente dá aula de desenho, aula de roteiro, de quadrinhos, eles vão criando histórias, né, onde o personagem que são eles vai se empoderando diante dessas adversidades. E a gente vai acompanhando e vendo que verdadeiramente, né, a ação de praticar, aquilo que a gente estava falando lá, praticar o inglês, né, praticar vocábulos, ter esses hábitos de leitura, eles praticando, a criar histórias, eles vão exercendo isso, né, no cotidiano deles, e quando vê, eles estão sobressaindo a essas situações de vulnerabilidade. Até no livro tem 3 histórias, né, criadas pelos alunos, tá? Do primeiro, se não me engano, eu acho que foi do projeto piloto. Eles criaram suas histórias, contando suas histórias de vida e como eles estavam se empoderando, como eles estão imaginando esse empoderamento. Algumas questões aconteceram, outras estavam imaginando esse empoderamento, né, essa questão de resiliência, né, graças aos personagens que eles conheceram e vivenciaram. Eu sou resiliente ao matrimônio, viu? 15 anos de casado, passa bem devagar, viu? Passa muito devagar. Eu sou bem resiliente, eu sou bem tolerante ao matrimônio, né? Mas e para a gente encerrar, eu vi isso aqui, uma das coisas que eu mais gostei no livro. Você põe uma tabela porque o livro pauta muito isso que esses personagens, a importância, a formação deles foi antes do tal empoderamento, é pré-capa, pré-máscara. Então todos esses heróis foram moldados antes deles se tornarem super-heróis. E aqui você vê uma tabela de vários heróis, Homem-Aranha, Batman, Homem de Ferro, Superman. Mas o que tem de herói órfão? Eu acho que o maior problema do pessoal é ser órfão, né? Perder os pais ou ter os pais ausentes, não é? É que uma das questões assim que existe muito tanto nos Estados Unidos e é uma realidade aqui no Brasil, que são essas crianças órfãs que são esquecidas, né? Então a gente fala de crianças em sala de aula, mas a gente esquece das crianças institucionalizadas ou crianças que vivem em outras realidades por causa de perderam seus pais. O continente africano também tem muito disso por causa das guerras civis e essas crianças muitas vezes são esquecidas. Fazendo algumas pesquisas, né, tanto a Marvel como a DC, elas vão trazer isso como um potencial a problemas, porque, se eu não me engano, foi na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa, lógico, uma pesquisa bem preconceituosa, mostrando que a maioria dos criminosos eram órfãos. Né? Então, como resposta, a cultura pop vai trazer personagens órfãos, né? Também mostrando um outro lado, quase como uma forma pedagógica, né? Dizendo, não, também temos, né, outros exemplos. Se eu não me engano, 70% dos personagens, segundo a enciclopédia Marvel e DC, né? Se eu não me engano, é 70 ou 60. Eu, em números, eu sou meio mal, né, de lembrar. Mas é São uma boa órfãos. porcentagem, né? Eu vi pela É uma citação porcentagem aqui. gigantesca. Olha só, ó, Justiceiro não, família, mas Surfista Prateado, o Rorschach foi abandonado, Mulher Gato,
Mercúrio, Demolidor, Lanterna Verde, Gavião Arqueiro, Viúva Negra Abandonada, tal, Charles Xavier, Motoqueiro Fantasma, Hulk Abandonado, Wolverine órfão. Puta, é muito órfão, né? Muito órfão, tanto para se tornar herói como para se tornar vilão também, né? Sim, sim, a maioria dos vilões também foram abandonados ou se estão órfãos, né? A diferença de um do outro é que eles tiveram algum tutor, tipo, o Batman teve uma tutoria do Alfred, né? O Peter Parker teve uma tutoria, né, dos seus tios, e muitas vezes os vilões, no caso o próprio Pinguim, né, ele não teve essa tutoria, ele foi largado por uma instituição. O Rorschach, né, ele tem aquela meio loucão, meio anti-herói, por causa passou por uma situação de abandono, uma situação de violência. Então, o quanto isso é prejudicial para a formação do indivíduo, né? Esse abandono, né? Ou não ter alguém que te acolha, né? E isso é extremamente, né, prejudicial para a formação do indivíduo. Então, hoje existem diversas pesquisas, né, mostrando que verdadeiramente ter esse acolhimento é fundamental para crianças que passam, né, por algum tipo de abandono, né, ou por uma questão de morte, ou verdadeiramente de abandono mesmo. O acolhimento é fundamental para o desenvolvimento humano. E o quanto as histórias em quadrinhos, desde a década, no final da década de 30, vão trabalhar isso, né? Vão trabalhar com o Superman, né, primeiramente, vão trabalhar com o Batman, vão trabalhar com outros personagens da Marvel. Então, isso é fundamental, né, para ter esse desenvolvimento saudável da criança, esse acolhimento é fundamental. Então, os vilões não tiveram esse acolhimento, então mostra, e verdadeiramente a gente vê, né, na sociedade, né, o quanto o resultado, né, que possa causar, né, uma sociedade com indivíduos que verdadeiramente não têm esse acolhimento. Então, quando ele está no mundo da criminalidade, a gente, onde foi que nós erramos? Espera aí, né, vamos dar uma olhada, que verdadeiramente tem muitos problemas aí que as histórias em quadrinhos já estão nos apresentando há quase 100 anos. Pois é, os vilões só existem porque faltaram tutores com o livro do Gelson para dar uma estudada lá. Mas, ô Gelson, esses tutores, o livro, que é um estudo, né, que a gente comentou brevemente aqui, isso aqui se encontra na internet? Como é que é? Só na mão do Gelson, na banquinha do Gelson? Como é que é o negócio? Hoje tem mais de 20 sites vendendo esse livro, felizmente. Ele está na editora Apres à venda, tanto físico como e-book. Tem na Amazon, tem na Cultura, Magazine Luiza, Americanas, Shoptime. Fora que dá para ser encomendado em qualquer livraria. Eu também tenho comigo, para aqueles que querem, né, alguns preferem uma dedicatória, com um autógrafo, eu posso também enviar. Então é Um só me procurar nas nude? redes sociais. Um nude, vai. Oi? Manda um Não, não, nude não. também. Isso não dá, não dá. O Ari Eu pediu, bati os 40 anos. O Ari pediu com nude. Pô, vou te mandar uma borracha, Ari. Vou te mandar uma borracha. Ai, ai. Ai, Ô, Gelson, parabéns pelos livros, pelo estudo todo. De novo, reitero o meu agradecimento e o carinho comigo sempre que a gente se encontra nas Comic Cons da vida e de ter mandado o negócio. Acompanhe, o Gelson deve ter rede social, Tinder, Facebook. Você quer colocar alguma não. coisa aí, Gelson? Não? Não, para mim é fácil de me achar, quer dizer, meu sobrenome é complexo, né? Bechenfeld é difícil de escrever, então se botar em Gelson ou Filósofos Quadrinhos, que é algo que o pessoal começou a me chamar nos eventos por não conseguir falar Bechenfelder, né? Então se botar Filósofos Quadrinhos tanto no Instagram, no Facebook, no próprio Twitter, cai de primeira, assim, então é bem fácil. Ou acompanhar aí o Figuraça, que eu sempre estou curtindo, ou fazendo um pequeno comentário, tanto no Instagram como no, no YouTube lá, que também estão me achando tranquilamente. E ter a oportunidade de agradecer, isso é um humilde presente. Eu sempre fui fã do Figuraças, desde a época lá do Toy Quest, e tive a oportunidade de conhecer você, Pernizila, e todo o pessoal do Figuraças, e o quanto, diferente de outras pessoas que muitas vezes, né, legal, mais um fã, não, vocês param, conversam, e foram diversos CCXPs que eu tive essa oportunidade de conversar contigo, conversar com o pessoal. Então, o carinho que vocês dão para a gente, e sem falar assim, as informações que passam,
as questões que vocês falam sobre colecionismo, que quanto isso é importante, algumas discussões até necessárias dentro do mundo do colecionismo. Isso só mostra o quanto vocês estão fazendo isso de uma forma, até digo, carinhosa com a gente. Então, por que não a gente também ter alguma coisa que a gente possa, né, presentear como uma resposta pequena desse carinho, tanto que vocês nos passam para a gente que é fã de vocês e do canal aí. Poxa, obrigado mesmo. Agora pensei até que estivesse falando do canal do Marcel, e tão bem que tá falando do nosso canal aqui. Mas pensei que estivesse falando até de outro canal, poxa, obrigado mesmo. Ficamos aqui com o Gelson. Obrigado pela disponibilidade. Nos encontramos em breve aí num próximo vídeo. Até mais, pessoal.